O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ela vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tem um filósofo do século XX chamado Albert Camus, e ele tem uma teoria, que a vida do ser humano é como o mito de Sísifo, que é um homem que vive a vida empurrando uma pedra, uma bola, uma pedra. Ele dizia que a vida humana é como esse mito desse homem que vive empurrando uma pedra pesada. Ia subir no morro, quando chegava lá no morro ele não aguentava e a pedra descia de novo. Aí ele tinha que voltar e começar a empurrar de novo, ele tinha que chegar lá. Mas ele chegava lá, até descia de novo. Ele dizia que a vida humana é isso. É empurrar constantemente uma pedra pesada, mas a gente nunca chega a lugar nenhum. E sempre tem que voltar. Certo? É engraçado que isso é uma filosofia que reflete hoje muito bem a nossa humanidade devido ao grande pessimismo que muitas pessoas vivem em relação à vida, em relação ao mundo, em relação àquilo que nós passamos. Felizmente nós vivemos numa sociedade, na grande maioria, pessimista. A vida é um peso. Peso que eu tenho que carregar e muitas vezes não chego a lugar nenhum. E esse pessimismo, sem dúvida nenhuma, é corroborado pela situação que nós vivemos. A gente sabe de uma pandemia, morreu tanta gente, tanta desgraça. Aí vem a dengue, pega um monte de gente, mata uns. Aí depois vem essa gripe maluca que todo mundo pega, outro pega, outro pega. Nós temos um mal muito grande que é o câncer. Tantas pessoas pegando câncer, cada vez mais. Uma doença terrível, tá certo, Crianças, adultos. Nós olhamos ao nosso redor e vemos violência, vemos medo, desigualdade social, poucos com muito, e muitos com quase nada, com muito pouco. Acabamos de ter uma tragédia no sul, tão terrível, destruiu um estado inteiro. E além dessa tragédia, meu Deus do céu, está vendo a reportagem das pessoas que estavam roubando dinheiro de doação, meu Deus do céu.
pensa em tragédia, para que quando aconteça uma tragédia, ele possa ganhar uma vantagem. Meu Deus, fazer um Pix, que as pessoas dão para ficar com dinheiro, e sem contar os desvios de alimento, das coisas. Coisa terrível. Né? Nós vivemos num mundo muito mal. Né? E tem uma coisa que para mim isso é coisa de Satanás, é do diabo, ninguém vai me convencer de outra coisa, que querem empurrar a todo custo a legalização do aborto no nosso país. Mas querem porque querem. Meu Deus do céu, nós não vamos parar. Tem um método de matar pessoas que a medicina veterinária não deixa aplicar em animais, que os médicos não deixam aplicar em ser humano. Aí vem o juiz e libera para aplicar em criança que está no ventre da mãe. Que é isso, meu Deus? Um método terrível, sofrido. Uma criança de 5 meses já pode nascer e vai viver. Ah, não, na criança que está no ventre da mãe tem que fazer, pode fazer. No cachorro, não pode. Que desumano, que mal, que ruim fazer isso no cachorro. Mas uma criança em defesa pode. Que pai não, que onde nós vivemos, meu Deus do céu? Que coisa louca. Não é possível que as crianças inocentes têm que sofrer. Ah, Paulo, mas eu tenho que olhar para a mulher, porque a mulher foi estuprada, e como é que ela vai ter isso? Tudo bem, eu tenho que olhar, tenho que cuidar, tenho que zelar. E uma desgraça que comete um estupro, ainda mais de uma criança, tem que pagar grave pelo mal que fez, mas agora não poder pagar um mal com outro mal, meu Deus do céu. Como que a gente vai pagar o mal de um estupro com outro mal matando a criança? Que já é gente. Já é gente. O que me difere, meu Deus do céu? De quando eu tinha 3, 4 meses, estava no ventre da minha mãe? Qual a diferença? É o tempo. É cronológico, mas eu sou o mesmo. Quem eu sou hoje eu já era lá. Só cresci, só desenvolvi. Isso acontece com todo ser humano. Ah não, mas a criança no ventre da mãe tem que matar. Isso é uma loucura. Falando de uma sociedade ruim e mal que nós vivemos, que gera pessimismo. Onde nós vamos parar? Tá certo, né? Mas, queridos, nós temos que ter claro uma coisa. Esse é um lado da história, é um lado da moeda, mas tem o outro lado também. É claro que esse lado é o que a gente mais chega agora, né? A gente vai escuta só isso, só desgraça, só coisa ruim. Mas tem o outro lado. Nós temos que ter a certeza, queridos, que Deus age no mundo. Nós temos que ter a certeza que o bem, que o reino de Deus foi plantado e é plantado e é uma semente que cresce. Que cresce. Aquilo que disse Ezequiel na primeira leitura, eu vou pegar um ramo e vou plantar, e aquele ramo vai dar fruto, e as pessoas vão se alimentar daquele fruto, e as aves vão se abrigar debaixo da sua sombra. Existe o bem. Sem dúvida nenhuma, se a pandemia foi um mal e matou tanta gente, quantos heróis surgiram na pandemia e deram a vida pelos outros? Se a dengue é uma coisa ruim que mata, quanta gente busca cuidar para que não aconteça? Se no sul tem safado querendo desviar dinheiro de doação, quanta generosidade, quanta doação, quanta gente que busca, se a morte está querendo reinar no nosso país, quanta gente que defende a vida, que dá a cara a tapa, e às vezes é preso, é maltratado porque defende a vida, porque defende as crianças, e é tido como ridículo, e é desprezado muitas vezes. Então, queridos, existe o bem, Deus age no mundo, e precisamos olhar para o bem que realiza na nossa vida. Eu sei que muitas vezes, parece que só existe mal, mas não, existe o bem, existe a bondade. Deus continua agindo e age no nosso mundo também. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, olhar para o outro lado, olhar para a graça que se desenvolve na nossa vida. Sem dúvida nenhuma, a nossa existência não pode ser uma pedra que nós temos que rolar e que não vamos chegar a lugar nenhum. Claro que não. A nossa existência, sem dúvida nenhuma, é carregar a cruz de cada dia. Mas na certeza de que o nosso Senhor já
nossa esperança. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que renove no nosso coração essa esperança, que é fonte da nossa alegria, de ter a certeza que ainda aconteça o mal no mundo, eu sou filho de um Deus que cuida de mim, que me leva no colo, que me ama, que quer a minha salvação. E tudo que me acontece faz parte de um projeto de um Deus de amor, meu Deus. Precisamos renovar no nosso coração esse otimismo. Um otimismo cristão verdadeiro, autêntico, da certeza de que nós temos um Deus e que Ele tem um projeto para cada um de nós. Sem dúvida nenhuma, queridos, nós temos que vamos lidar com o mal. E vamos viver, e vamos experimentar na pele, mas na certeza daquilo que São Paulo falou na segunda leitura. Um dia, todos nós vamos nos apresentar diante de Cristo e iremos receber a nossa recompensa, castigo ou prêmio, dependendo daquilo que nós fizemos aqui. Um dia Deus vai julgar, um dia todos nós vamos comparecer diante dele e vamos receber a nossa recompensa, castigo ou prêmio, por aquilo que nós fazemos aqui na terra. Eu não tenho dúvida, queridos, essa é a quinta paróquia que eu passo e me comove. Nesta paróquia, quanta gente boa tem aqui, quanta gente que busca a santidade, quanta gente que busca fazer a vontade de Deus, quanta gente do bem, quanta gente que de fato é uma semente do reino de Deus nesse mundo, que ilumina a vida dos outros, que traz paz, traz esperança, traz amor, traz vida. Da mesma forma que me comoveu o povo do Castelão que eu passei, o povo de Magé onde eu passei, o povo de Pessegueiros onde eu passei, o povo de Correios onde eu passei. Graças a Deus, existe tanta gente boa. Sem dúvida nenhuma, nós passamos por dificuldades na nossa vida, é claro, vamos passar. Mas a grande maioria é tanta graça de Deus, é tanta coisa boa que nos acontece. Meu Deus, Jesus Cristo, ele viveu 33 anos. Foram 24 horas de sofrimento que ele teve. 24 horas. Da quinta-feira santa até o sábado de aleluia. 24 horas. Não. Jesus viveu uma vida maravilhosa. Maravilhosa. Teve embate com um ou com o outro. Teve que enterrar o seu pai adotivo. Sem dúvida nenhuma chorou pela morte de João Batista, pela morte de Isabel, de Zacarias, seus filhos. Claro. Mas a grande maioria foi tanta graça, tanto amor. Não vamos ficar pregados nas coisas pequenas, não tinha acontecido na nossa vida, não. Porque o mundo a gente só pegando mal. E esquece do outro lado da moeda. E quando nós nos apegamos somente ao mal, nós acabamos vivendo pessimistas, amargurados e tristes e reclamando de tudo e de todos que acontece na nossa vida. Esse não é o Espírito Cristão. Não é essa semente que o Senhor quer que nós sejamos aqui na terra. A Virgem Maria, ela foi uma semente muito pequenininha. Muito pequenininha. Eis aqui a escrava, serva do Senhor. Né? Mas ela deu o maior fruto para cada um de nós, que é Jesus Cristo. Que Ele nos ajude também a não sucumbir diante do mal, a não viver uma vida pessimista e negativa diante do mal que acontece no mundo. Que ela nos ajude, assim, nos dar conta, reconhecer o mal, mas fugir dele. E que ela nos ajude a sermos sementes do reino que começa aqui na terra, sementes que plantam, repito, a paz, o amor, a esperança, a alegria de saber de quem nós somos, a quem nós pertencemos e qual é o destino da nossa vida, qual é o projeto de Deus para cada um de nós. Sementes, queridos, né, desse otimismo cristão faz a gente viver a nossa vida, né, sorrindo um pouco mais,
e encaramos as dificuldades nessa certeza de que elas vão fazer parte da nossa vida. E são cruzes que nós vamos carregar, mas que o Senhor está conosco. E Ele vai nos ajudar. Esse é o otimismo cristão que precisa impregnar a minha e a tua vida. É assim que nós vamos semear o reino de Deus aqui na terra, para que um dia possamos gozá-lo no céu, né? Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom cantar louvores ao Deus Altíssimo, né? Que a nossa vida seja apontada mais pelo agradecimento, pela ação de graça, da ação do amor e da presença de Deus na nossa vida, na nossa existência e no mundo que nós vivemos. E que o mal, sem dúvida nenhuma, um dia vai pagar pelo mal que faz com as pessoas. Que assim seja.